Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e hoje nós vamos estudar a lição de número 6 no livro de Esther. Um livro que traz a história do livramento do povo de Deus na Pérsia. Que podemos aprender com esse livro? Um livro com 10 capítulos. Esse livro narra um momento épico na história do povo judeu. Este é o segundo livro que foi registrado na Bíblia com o nome de uma mulher. O primeiro foi o livro de Ruth, uma moabita que casou com um judeu, Malom, e depois casou com outro judeu, pois a viuvez, com o judeu Boaz. E desta feita vamos estudar sobre Esther, ou Hadassah, que é o seu nome em hebraico, quer dizer murta, o nome de uma planta, mas será mudado para o nome persa Esther, que significa estrela. E ela se casa com um gentil. Ruth era moabita, gentil, que casou com um judeu. Agora Esther é judia, casa com um gentil. Que vamos aprender neste belíssimo livro, uma narrativa histórica, muito importante, dentro de um contexto histórico, de um rei que está registrado na história, de um momento dramático na história da humanidade, que é o período das guerras pérsicas, ou guerras médicas, ou greco-pérsica, como são chamadas, que é Grécia e Pérsia, é greco-pérsica, e chamado guerras médicas, porque é da média, né? Então, vamos explorar esse livro e saber o que ele tem para nos ensinar, conhecer acerca do que está por trás das entrelinhas dessa história tão belíssima. Os objetivos da nossa lição são 3. Primeiro, apresentar a organização do livro de Esther, como ele está organizado, os 9 capítulos. Segundo, explorar o contexto histórico do livro de Esther, que é fundamental sempre que nos aproximarmos de um livro, saber em que tempo, em que local aconteceu aquilo, foi registrado esse livro. E expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. O propósito é fundamental. Qual o propósito do livro? Ele está claro, à luz do próprio livro, é perceptível o propósito do livro? E o que dizem a maioria dos investigadores estudiosos do livro de Esther? Bem, o livro de Esther é muito rico, tem muito para nos ensinar. O nosso textuário nos diz: por que se de todo te calares? Disse Mardoqueu para Esther: se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegastes a este reino? Eu coloquei já dividido aí e coloquei em negrito aí em destaque as primeiras palavras de cada seção do texto, que é um só. A primeira conjunção, porque, é uma conjunção causal, ou de causa, é uma conjunção explicativa, ela elenca a causa ou explica a razão, né? É porque pegado. É quando Mardoqueu manda dizer para Esther: porque se de todo te calares neste tempo, que é o tempo que estão vivendo debaixo da angústia, estão debaixo de um decreto de eliminação de todo o povo judeu em todo o Império Persa, ou seja, da Índia à África. E ele diz assim: se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Que ele nos mostra que ele tem esperança que haverá um socorro para o povo judeu. Essa confiança deve-se ao fato dos judeus crentes, tementes, os remanescentes, confiarem no poder de Deus que garantiu que o seu povo continuaria sempre e que ele cuidaria do seu povo em todo lugar. Então, ele
expressa aqui a sua confiança, que por trás dessa confiança, essa esperança que haverá um livramento, e está implícito a ideia da fé no Deus que ele serve, embora o nome Deus não apareça no livro. Então, há esperança, socorro, livramento de outra parte virá para os judeus. Mas, aí vem a segunda conjunção. Essa conjunção aqui é adversativa. Ela coloca em oposição à ideia do livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quer dizer, haverá um livramento. Talvez ele pense não para aqueles que estão ali em Suzã, mas o povo judeu vai escapar de certa forma. Mas o que ele vê é que o julgamento dessa sentença do decreto de Ramã, que começa em Suzã, pegaria Esté e a sua família. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Que ele está dizendo é inevitável a destruição se você ficar em silêncio. Terceiro, e, quem sabe, uma conjunção aditiva. E quem sabe, para tal tempo como este, chegastes a este reino, que levanta uma hipótese de esperança, que talvez Esté seja o instrumento que Deus vai utilizar para livrar o seu povo. Então ele não disse, para esse tempo você foi levantada. E quem sabe? Só Deus sabia. Então ele levantou a hipótese. Quem sabe que a saída para nós não será por meio da sua pessoa, e não foi esta a razão que você se tornou rainha? Veja que Mardoqueu é muito sábio e muito sensato ao levantar essa hipótese, né? Porque ele não afirma, ele deixa aberta a possibilidade de ser e não ser. É algo contingencial. E, na realidade, ele estava certo na hipótese, se provou que ela foi separada para esse tempo. A verdade prática nos diz, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levam ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então, essa é a perfeita, que ele nos conduz ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então, ele tem propósito ali na Pérsia, que esses judeus, ele vai agir em prol disso. Bem, a nossa introdução nos diz, nesta lição, iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth, que foi o livro que estudamos nas lições passadas, é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Veja que isso aqui é muito sério. A completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência divina. Nesse livro não aparece a palavra fé, mas ela é pressuposta a partir das palavras. Nesse livro não aparece a palavra oração, fala-se apenas de um clamor no final do livro. Nesse livro só vai aparecer como prática religiosa o jejum, somente. Não se vê a ideia da oração, o jejum de sacos e cinzas, que é humilhação, né? Por conta da sentença de morte. Mas essa marca do livro, a ausência do nome de Deus, que é o livro de Esther e o livro de Cântico dos Cânticos. No entanto, Cântico dos Cânticos, algumas traduções trazem a palavra Senhor, mas esse aqui nem Senhor. Então, isso tem levado alguns teóricos a levantarem algumas teorias por conta da ausência do nome de Deus. E aqui estão as principais teorias da ausência do nome de Deus. Alguns teóricos dizem que é o contexto histórico-cultural. Por conta o medo da perseguição, levou os judeus a ocultarem o nome de Deus ao registrar esse livro, ainda estando no contexto histórico e cultural da Pérsia.
por conta dos deuses de lá. Essa é uma teoria. Estou falando teorias, não estou falando de verdades absolutas. Segundo, existe a teoria do propósito literário e temático do livro, que fala da providência oculta de Deus. O exemplo de fé e ação humana. Por quê? Aquilo mostra a ação. Quando Mardoqueu ele pega no documento, ele corre desesperado, se veste de saco e cinza, vai se humilhar, o que significa humilhação diante de Deus, e ao mesmo tempo convocar Esther para uma ação. Isso seria um dos motivos que foi negado o nome de Deus no livro de Esther, para mostrar o exemplo de fé e ação humana e a providência oculta. Outra teoria, terceira, efeito dramático e retórico, suspense e sutileza, ou seja, para causar um suspense no leitor, né? E foi muito sutil na ideia de apresentar um efeito dramático e retórico para que os leitores do livro fossem impactados com aquela mensagem que Deus está conduzindo a história de forma oculta, silenciosa. Quarta teoria, integração na literatura bíblica, diferenciação temática, ou seja, para que esse livro fosse integrado, ele precisava então ter algo diferente no seu tema. E a diferenciação desse livro seria a ausência do nome de Deus, mas não a ausência de Deus. O Deus invisível, como Paulo diz na carta a Timóteo, na primeira carta, eu acho que é o capítulo 6, né? Que ele vai dizer o Deus invisível e imortal. Então fala da invisibilidade de Deus. E Evangelho de João, capítulo 1, 18, diz: Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecido. Então aqui, capítulo 6, versículos 15 e 16. A qual em suas épocas determinada há de ser revelada pelo bendito, único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O Deus invisível que não pode ser visto. E quinta teoria, aspectos teológicos, a teologia da ocultação. Essa seria uma forma de apresentar Deus, a teologia da ocultação. É um aspecto teológico que levou a não registrar o nome de Deus. E sexta teoria, cultura e influência dos persas, assimilação cultural. Já que os persas gostavam de coisas ocultas, gostavam de trabalhar com o silêncio, e então eles assimilaram a influência persa e por isso registraram dessa maneira, assimilando ali o contexto cultural. São teorias para explicar o nome de Deus, mas nenhuma justificável. Existe uma outra proposta que seria uma leitura que é feita, os judeus desenvolveram a gematria, que é a identificação, a leitura das palavras em hebraico, e identificar que cada palavra tem um número e um significado, identificar ali alguma coisa. E outros identificaram os acrósticos do nome de Deus em Esther na língua hebraica. Em português é impossível de ver. Como seria isso? Você tem o Salmo 119, em que ele é dividido nas 22 letras do alfabeto hebraico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lam, Mem, Nun, e assim por diante. Nós temos o Provérbios 31, também é outro provérbio acróstico, divide nas letras do alfabeto hebraico. Temos ainda Lamentações de Jeremias também, o acróstico lá. Então aqui, em Esther, capítulo 1, versículo 20, diz assim, as letras, capítulo 1, versículo 20, será proclamada em toda a casa de Israel, a lei que seria proclamada que a mulher deveria obedecer ao marido. 1 e 20 de Esther. Nessa frase, será proclamada em toda a casa de Israel, nós temos aí escrito em hebraico, aqui em cima, você pode ver,
Eu não sei se você vai identificar essas letras que estão em amarelo, essa daqui é a primeira, pequenininha, escreve de trás para frente a palavra ki, tá aqui, ki, é o iode. Essa palavra aqui, RBA, essa palavra aqui, iode, o re, que é a letra amarela, aqui o vav, que é a primeira letra, e aqui o re novamente. O nome de Deus em hebraico, que se traduz como Javé ou Jeová ou Iavé, é o tetagrama, tetra 4 e grama letra, as 4 letras, Yud, Re, Vav, Re, que é a palavra que aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Essas letras estariam justamente nessas palavras no final de cada palavra. Somente uma que estaria aqui no início da palavra, mas está aqui, Yud, Re, Vav, Re, o tetagrama. Então, alguns identificaram o nome de Deus de forma oculta no hebraico, como você vê aí em cima. Eu coloquei a frase em branco e as letras do tetagrama em amarelo. E no livro de Esté ainda, capítulo 5, versículo 4, a palavra veio o rei a Ramã hoje. E aqui está Iavô Ramelê, Ramã, Rayon. Então, venha o rei e Ramã hoje, essa frase. Então, essa Iavô, que é venha, ou a primeira letra é o Iode, do nome hebraico, Iavé. A segunda letra é o Re, Hamelech. E Ve Ramã é o Vav. E o Re novamente, Rion. Então, você tem aqui Iavô, Ramelech, Ramã, Rayan. Seria aqui o tetagrama no início das palavras. Já esse aqui, Esté 5 e 13, as palavras estão no final de cada palavra, tá? As letras que formam o tetagrama de trás para frente. Eu acho que foi muito engenhoso isso aqui. É perceptível o Yud, o Re, o Vav e Re de trás para frente, que é impossível na língua hebraica se ler de trás para frente. Isso aqui é como se fosse uma cruzadinha, né? Caça-palavras. Esté, capítulo 7, versículo 7, você vai ter, pois o mal foi determinado contra ele. Então, justamente o final de cada letra, Ki, Kaletá, Eliuv, Hahae, Yah. Você tem aqui o final de cada letra, Yud, Re, Vav, Re, mais uma vez. Aí, muitos utilizam essa forma para identificar o nome de Deus dentro do livro de Esté. No entanto, isso aqui é uma coisa que pode acontecer em qualquer livro, essa repetição de palavras, dada a grande facilidade dessas palavras aparecerem juntas. Isso é perceptível no livro de Cântico dos Cantos, já no primeiro capítulo. Será que o autor do livro de Esté tinha a intenção de colocar o nome de Deus de forma velada, oculta? Então, aqueles que defendem que o nome de Deus está no livro de Esté, usando esse artifício aqui, eles estão forçando demais, porque é uma coisa muito oculta. Ainda que pareça interessante isso aqui, mas não condiz com a realidade dos fatos. Foi mera coincidência essas letras aparecerem aí no início, mas não quer dizer que está um acróstico do nome de Deus, porque ele continua a frase, ela não parou ali. Então, é uma insistência. Quem quiser acreditar que isso está pressupondo o nome de Deus, que acredite. Quanto à organização do livro de Esté, assim como o livro de Ruth, o livro de Esté está numa classificação que a Bíblia Torá, o Antigo Testamento, a Tanar, ela divide em Torá, Neviim e Ketuvim. A Torá é o Pentateuco, os Neviim são os profetas anteriores e posteriores, conforme você vê aqui, anteriores e posteriores, né, de Josué até os 12 menores, e a terceira parte, que é os Ketuvim, os poéticos, Salmos, Provérbios e Jó, e os 5 rolos, que é o Megilote, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações e Esté.
Então, a organização do livro de Esther na Bíblia hebraica não é igual à nossa Bíblia cristã, que segue muito antes do livro de Jó. Características literárias do livro de Esther. O livro tem 10 capítulos e 167 versículos. É interessante que, nessa narrativa histórica, ele vai falar do nome do rei Assuero. Então, a objetiva historicidade do rei persa chamado de Assuero, como é traduzido para nós, vindo do hebraico cachoeiro, mas no grego é escrito Xerxes, e ele é Xerxes I, e é Quixiaxa em persa. Esse rei foi confirmada a sua existência porque ele é o filho de Dario I. O seu pai foi para a batalha de Maratona contra os gregos e foi envergonhado. E ele quer vingar essa batalha. E a sua batalha será a Batalha de Salamina. Então está registrado em diversos livros da história. Esse rei não está oculto. O que não está registrado na história é o nome de Vasti e o nome de Esther. Só estão na Bíblia e no livro de Flávio Josefos. Mas na história não foi registrado o nome dessas mulheres. Mas nem por isso deve ser ignorado que elas não existiram. Por quê? Heródoto fala que Assuero, ou Xerxes I, quando voltou decepcionado da Batalha de Salamina, ele buscou refúgio no seu harém das mulheres. E onde é que Esther estava? No harém. Então, não é a ausência do nome de uma mulher que indica que ela não tenha existido, porque fala de Xerxes, sim. O livro, ele destaca a grande festa de Purim, né? Tá logo aqui em cima, né? Purim. Essa festa que tem um destaque até hoje na história e na tradição judaica. Ela não está exigida na lei de Moisés, ela não aparece no período da monarquia, mas aparece dentro do exílio, dentro da Pérsia, no período pós-exílio, na realidade, que eles já estavam livres para voltar para sua terra. E essa festa terminou dominando todos os judeus do mundo todo. Por que essa festa dominou o mundo todo? Ela não ficou exclusiva somente aos judeus habitantes da Pérsia, porque o decreto de Ramã envolve as 127 províncias aonde os judeus estão. Os judeus que estivessem na África seriam punidos naquele dia, os que estavam em Jerusalém seriam punidos, os que estavam na Síria seriam punidos, os que estavam na Assíria seriam punidos, os que estavam na Babilônia seriam punidos, os que estavam na Pérsia seriam punidos, os que estavam na Índia seriam punidos. Então, aonde tivesse judeus espalhados pelo mundo, eles seriam atacados naquele dia, porque está escrito no livro de Esther que o decreto envolve as 127 províncias, que é citada já no capítulo 1 e depois dentro do livro. 1:1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, que é a África, da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, está claro que essa festa vai se espalhar pelo mundo todo, porque o livramento é nas 127 províncias. O estilo narrativo é menos dialógico do que o de Ruth. O de Ruth tem muitos discursos, diálogos, de perguntas e respostas, esse não. O texto é mais do narrador do que dos personagens, ou seja, quem está contando a história. A inversão dramática, que é um dos pontos temáticos dessa literatura do livro de Esther. O que é inversão dramática? Exemplo, Esther substitui Vasti. Há uma inversão aqui. A rainha, que era Vasti, se tornou Esther. O decreto de morte para todos os judeus sairá o decreto de vida para todos os judeus se defenderem. Há um banquete de alegria do rei e há um banquete, enquanto há o banquete e o jejum de tristeza ao mesmo tempo. E isso é invertido depois. Então, essa inversão é Mardoqueu, que substitui Ramã no poder e na forca. Então,
a dramática inversão. Então, que existe essa inversão dramática no livro o tempo todo, né? Autoria e data. Um judeu da Pérsia. Por quê? O livro termina no capítulo 10 com uma narrativa no tempo passado, mas de alguém que conhecia todos os fatos. Veja só, capítulo 10, que só tem 3 versículos. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Estão. Então, é alguém que conhece uma história que ficou lá registrado. Pois o judeu Mardoqueu, ele fala como quem conhece Mardoqueu, o Mordecai, foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar de todo o seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua raça. Então, é um judeu da Pérsia porque ele conhece o palácio, as cores, as peças, as taças que eram servidas, ele vai registrar como eram as colunas do templo, as cores que se vestiam. Ele trata de detalhes que os documentos foram escritos em várias línguas. É alguém que conhece a Pérsia de perto, para ter registrado tamanhos detalhes. Provavelmente, como alguns defendem, teria sido o próprio Mardoqueu, embora não possa provar. Por quê? O próprio livro de Esther faz referência a Mardoqueu escrevendo ao lado de Esther. Capítulo 9, versículo 20, que diz assim: Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Ou seja, Mardoqueu escreveu. Ainda no capítulo 9, versículo 29. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Vocês estão registrando o fato da festa de Purim, que se teve um judeu que registrou depois dele, no século V a.C., por volta de 460, depois da morte do rei Assuero, foi 465. Então, esse judeu teve que pegar da fonte de Mordecai, porque Mardoqueu registrou. Percebe? Bem, o contexto histórico deste livro. O povo hebreu foi levado para o exílio. Este exílio começou em 722 a.C. pelos assírios com o reino do norte, ou seja, Israel, as 10 tribos. Depois o reino do sul foi levado em 605 uma parte, a segunda leva 597 e a última 586. Os babilônios levaram para a Babilônia. E ali, esse povo passa a viver um exílio de 70 anos, conforme Jeremias 25, versículos 11 e 12. Esse exílio que eles vão viver terá como fim a chegada do Império Medo-Persa, o fim do exílio. O Império Babilônico, que vai de 605 a 539, será vencido pelo Império Medo-Persa, que vai de 539 a 330. O Império Medo-Persa ele é inaugurado por Ciro o Grande. Deus disse que levantaria Ciro para entregar ele às nações. No profeta Isaías está profetizado que viria Ciro. E Ciro vence a Babilônia e dá um fim no exílio babilônico. Ciro decreta que todos os judeus, e não somente os judeus, mas outros povos, que desejassem voltar para suas terras e construir o templo do seu Deus, conforme está no cilindro de Ciro. Na Bíblia, tanto no início do livro de Esdras, quanto no segundo livro das Crônicas, no final, fala da construção do templo de Yahvé,
que eles vão retornar. Então, Ciro decreta o retorno dos judeus em 539. E aí começa o processo do retorno. O livro de Esdras vai nos mostrar isso, e depois o livro de Neemias. Então voltou Zorobabel com uma leva, Neemias com outras e Esdras com outra. Esse é um período em que começou o reinado com Ciro, o Grande, 539, passou para Câmbises, em 530, que vai de 530 a 522, a Esmerde assume o trono por um ano. Depois de 521, Dario I vai assumir, que vai começar as guerras médicas, ou greco-pérsicas, e ele vai morrer em 486, e seu filho Xerxes I vai reinar de 486 a 465, está bem aqui abaixo de mim, estou falando aqui abaixo o texto, certo? E esse Xerxes aí é Assuero, que casa com Esther. É desse que estamos falando. Então, o período pós-exílico, ele começa com um retorno de cerca de 1 milhão de judeus viviam na Babilônia com a dispersão. No entanto, somente com Zorobabel, cerca de 50 mil retornaram. É o que nos mostra o texto de Esdras 2, 64 e 65. Depois, cerca de 2 mil retornaram com Esdras, capítulo 8, de 1 a 14. E, por último, com Neemias, totalizando cerca de 60 mil judeus que retornaram no período pós-exílico para a terra de Israel, para trabalhar na reconstrução de Jerusalém. E esse é um momento histórico que precisamos ser cautelosos para não ser muito densos com as informações, colocá-la fora de ordem e causar um embaraço na cabeça do nosso aluno. Espero que você esteja compreendendo isso. E qual o propósito deste livro? Que nós temos algo interessante a tratar. Primeiro, a providência divina. É notório que todos falem do propósito desse livro, sempre conectado este propósito à providência divina, à mão silenciosa de Deus agindo em prol do seu povo. Por quê? Como você vê essa imagem aqui? Você vê que Deus permite que Mordecai ou Mardoqueu aviste Bigtã e Teres conspirando contra a vida do rei. Olha os dois aqui conspirando. Ele denuncia e isso é registrado no palácio. E ele não é recompensado de imediato. No entanto, lá na frente, o rei perde o sono no dia certo, na hora certa, porque durante aquela noite, enquanto a forca estava sendo terminada para Mardoqueu, o rei estava perdendo o sono, pedindo que lesse as crônicas da Pérsia. E o resultado é que leu que o judeu Mardoqueu havia salvado a vida de Xerxes. Qual o resultado? Ele precisa ser recompensado. Quando o dia amanhece, quem está na porta do palácio, Amã, que veio pedir ao rei para liberar a cabeça de Mardoqueu para enforcar na porta da sua casa numa forca de 20 côvados. Aliás, 50 côvados, cerca de 20 a 25 metros. E a pergunta do rei para Ramã é essa: o que se deve fazer ao homem cuja presença o rei se agrada? E ele diz: vista a sua roupa real, pega o cavalo do rei, coloque sobre ele, coloque ele em cima e pega o homem mais importante do palácio e que puxe esse homem na cidade dizendo: este é o homem cuja presença o rei se agrada. Eles não deixem cair nenhum de suas palavras. Vai e faça isso com o judeu Mardoqueu. Isso se chama providência. O livro se abre com o divórcio do rei, a queda de Vasti. Então, ele fala de uma queda e fala de uma exaltação. E no capítulo 2 vai mostrar a exaltação de Esther. Sai a rainha, entra Esther. Veja, o livro pega o capítulo 3, mostra a exaltação de Ramã
e a humilhação de Mardoqueu. E depois o plano para destruir os judeus. Termina o quê? Hamã sendo humilhado e Mardoqueu exaltado, recompensado. O livro fala de uma lei que vai destruir todos os judeus. Termina uma outra lei sendo instituída para salvar todos os judeus. O livro mostra que a rainha Vasti se nega a ir até a sala do rei. E por isso ela perde o trono. Do outro lado, Esté vai sem ser chamada, contrariando a lei, e ela é recompensada por isso. Foi em risco de morte. A outra se negou e perdeu a coroa. E a outra foi, fortaleceu a coroa. Então, existe uma recompensa no livro para o povo de Deus, uma providência divina por trás de todo o processo. A casa que Ramã morava, passou o judeu Mardoqueu a morar nela. Veja que coisa belíssima acontece no livro. E aquilo que era instrumento de terror e pânico para os judeus além, se converteu numa festa, que é a festa de Purim. Então, a providência divina é o tema do livro. O autor da lição, ele diz assim: o principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Ou seja, o autor da lição, ele está pressupondo que os judeus estavam na Pérsia por uma escolha errada, contrariando a vontade de Deus, já que o cativeiro tinha terminado e eles não haviam voltado. Embora que no livro não tenha nenhum texto que pressuponha que esses judeus que ficaram na Pérsia ficaram contrariando a vontade de Deus. Porque o decreto de salvação de todos os judeus saiu da Pérsia. Como Esté seria rainha para salvar o seu povo e entrar para a Bíblia essa tão bela história se eles não tivessem ficado? A gente temos que ver aqui o lado providencial de Deus. Mas, no entanto, ele está lendo que, ao decidirem permanecer na Babilônia sob o domínio do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia a renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Ou seja, esses judeus que ficaram ali, ficaram, no seu entender, fora da vontade de Deus. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Na realidade, foi resultado de caminhos de vida, né? Então, na interpretação do autor é essa. Eu observei diversas bíblias de estudos, a introdução e livros e comentários, que o propósito do livro é sempre elencar a divina providência de Deus, que o autor também está confirmando aqui, que é a providência, mesmo quando as escolhas estão fora do propósito de Deus. O que ele está questionando é que os judeus que ficaram na Pérsia estão fora do propósito de Deus. É isso que ele está fazendo. Uma falsa estabilidade. Deus move estruturas humanas. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas, que seria o caso dos judeus que ficaram na Pérsia, no entender do autor da lição. A falsa segurança foi embora. Suzã estava tudo indo muito bem em Suzã até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Então a falsa segurança foi embora. Então aqueles que achavam que estavam seguros, na realidade, quer os judeus em Israel, eles estavam em Israel, vivendo lá, com o templo, com Jerusalém, e Josias, Josafá estava em paz, estava em comunhão com Deus. No entanto, os inimigos rodearam e vieram para destruir tudo. E ele foi buscar o Senhor, que mandou ele vencer louvando, né? Então, não é onde você está necessariamente. Mas o autor, ele pressupõe que era uma falsa segurança para aqueles que ficaram, que acharam segurança no espaço.
A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa. Veja como Deus age em todas as coisas. O livro se abre com um banquete do rei de 180 dias, ou seja, 6 meses. Depois, um segundo banquete, sete dias, que é o que ele vai mandar chamar Esther. Do outro lado, tem o banquete da rainha Vasti, que ele vai mandar chamar Vasti, na realidade, né? Do outro lado está Vasti fazendo banquete com suas mulheres. Tem 3 banquetes no capítulo 1. O livro narra 7 banquetes. E sempre esses banquetes, eles terão marcas profundas depois. No segundo banquete, haverá esse drama de Vasti se negar a ir e ela vai perder o trono. No segundo banquete de Esté, ela denuncia Ramã. Então, é assim que vai acontecendo a história. E haverá um outro banquete em que os judeus receberão a notícia em que eles vão receber a lei de se libertar e vão comemorar isso em festa, que é considerado mais um banquete. Tem 7 banquetes do livro. Então, Deus move a estrutura humana. Por exemplo, quando Ramã foi pedir a cabeça de Mardoqueu, que o rei lhe perguntou o que se faz a um homem cuja presença o rei se agrada, e na mesma hora ele ambicionou o lugar do rei. Que muitos intérpretes entendem que Bigtan e Teres fazia parte do plano de conspiração do próprio Ramã para matar o rei. Ele ambicionava o lugar do trono, o lugar do rei. Ele disse que vista com a roupa do rei, coloca a coroa do rei da cabeça, pega o cavalo do rei e apresenta toda a Suzana dizendo que esse é o homem cuja presença o rei se agrada. Que quando fizesse esse desfile, ele seria o favorito do rei para todo mundo e se o rei morresse, ele assumiria o trono. Estava nessa perspectiva. Provavelmente esse rei não tinha filhos para ser o seu sucessor, para que Ramã tivesse com essa estratégia toda. Então, o que Deus faz? Faça tudo isso com o judeu Mardoqueu, não deixe cair nenhuma de tuas palavras. O que significou isso na divina providência, Deus movendo estruturas humanas? Aquela apresentação de Mardoqueu pelas ruas de Susã, para que todos ouvissem e vissem na Susã que Mardoqueu era o homem cuja presença o rei se agradava, era um ritual de transição de poder. O poder de Ramã foi transferido para Mardoqueu simbolicamente nesse exato momento. E toda Susã viu que Mardoqueu era o querido do rei. Então, quando Ramã é morto e enforcado, não dá tempo fazer uma posse, um ritual de posse e apresentar, porque os dias estão contados, senão os judeus vão morrer. Então, de imediato, entrega o poder a Mardoqueu e toda a Suzã já conheceu, já viu ele exaltado, já viu ele apresentado. Então, é só liderar agora que ele tem o aval do rei. Deus estava movendo estruturas humanas e antecipando a posse de Mardoqueu. Festa de Purim. A palavra Purim vem do pur, do singular, quer dizer sorte. Essa sorte, Ramã, ele escolheu um dia do mês para condenar os judeus. Então ele escolheu, ele foi sorteando dia a dia, mês a mês, ele foi sorteando. E esse sorteio que ele fez dos dias, é interessante que ele começou esse processo e marcou para o dia 13 do 12º mês, 13 de Adar, que seria tanto o 12º quanto o 13º, que se torna quase o primeiro mês da tradição judaica. O mês de Adar, que é o 12º, é fevereiro e março, o mês de Adar. Porque tem ano que o calendário judaico tem Vi-Adar, o segundo Adar, é o 13º mês. Então, ele lançou essa sorte. E
os judeus precisavam de um novo decreto para se defenderem, que foi estabelecido. Então, eles se defenderam no dia 13 e alguns em outros lugares no dia 14. Então, a festa de Purim hoje, Purim é no plural sortes. Foi lançada uma sorte para a destruição e agora foi decretada uma lei para a defesa, que significou que houve outra sorte. Então, o nome da festa é no plural, Purim, quer dizer sortes, porque veio uma outra sorte da parte de Deus. Veio a sorte da parte de Ramá, o Amalequita, descendente de Agag, e agora vem a outra sorte de defesa por meio da lei estabelecida. Então, Esté estabelece como lei para cumprir a festa de Purim e entra para a história do povo judeu. É uma festa muito bela. Os judeus comemoram essa festa com máscaras, com fantasias, se veste de Esté, se veste de Mardoqueu, se veste de Ramã. E sempre que o nome de Ramã é citado na sinagoga, eles pegam a carrapeta e faz muito barulho para não ouvir o nome dele, que é como se estivesse citando o nome de um demônio, bate os pés no chão. E eles comem nesse dia alguns pastéis e bolos em forma de triângulos, lembrando o chapéu de Ramã, que está sendo devorado. É a tradição judaica, né? É a festa atual de Purim. A conclusão. O livro de Esté nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão, conforme Daniel 2, 37 a 45. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui finalizamos mais uma aula e te aguardo para a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde vamos estudar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Tem muitas novidades para nós na próxima aula. Um grande abraço.